Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda noite aqui na Semana Machado de Assis. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Espero que todos vocês se encontrem bem. Espero que todos vocês tenham gostado da nossa primeira live, que tenham lido o conto de hoje. Trabalharemos o conto A Igreja do Diabo. Esse conto absolutamente extraordinário de Machado de Assis, não é verdade? Boa noite. Vamos apenas dar aqueles primeiros minutos, aqueles primeiros instantes para que todos possam chegar aqui à nossa sala de aula, a nossa sala de aula virtual. Como eu lhes explicava ontem, para mim, isso aqui nada mais é do que um instrumento, uma ferramenta para que nós possamos ter aquilo que, de outro modo, mas igualmente, teríamos numa sala de aula normal. Então vamos esperar aí o pessoal, nossos amigos, nossas amigas, machadianos e machadianas, o bonde machadiano, o bonde da Semana Machado de Assis aparecer aqui na nossa live. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, espero que todos vocês se encontrem muitíssimo bem. Então, meus amigos, ontem nós falávamos sobre a necessidade de compromisso. Vamos ficar de olho aí na marcação do público, da audiência, e nós vamos atrás dos faltosos. Faremos aqui uma lista de presença e aqueles que se comprometeram ontem a participar de todas as lives e que porventura não estão aqui hoje, serão caçados. Não poderão passar impunemente a essa ausência, não é verdade? Vão ficar aí reprovados no nosso exame machadiano. Pois bem, pessoal, mas claro que a gente está falando aqui em tom de brincadeira, mas eu acho que isso é sério, porque isso fala sobre nós. Vejam, quantos cursos nós começamos e não terminamos. Cursos os mais diversos, seja online, seja presencial, às vezes cursos que pagamos, às vezes cursos que até pagamos caro por eles, e em algum momento, o que a gente faz? Abandonamos. Quantas vezes nós não nos comprometemos com algo do tipo: vou começar na academia, vou começar a malhar, e aí a pessoa vai, se matricula, faz todo um planejamento e passa-se um mês, passam-se 2, 3 meses e aquele objetivo, aquela meta vai por água abaixo. E isso pode ser expandido para várias áreas da nossa vida. Áreas profissionais, relacionamentos, projetos pessoais, de estudo. Então eu acho que quando a gente pega algo que, vejam, é de certo modo pequeno, no sentido de que não é doloroso, você está na sua casa, são lives, é gratuito. Então não é algo que está te trazendo nenhum tipo de ônus. Pelo contrário, está só te trazendo benefícios. Então, quando a gente pega algo assim e começa a criar o hábito do comprometimento, quando nós nos depararmos com algo maior, algo mais difícil, nós já temos de antemão, previamente, esse hábito de começar algo e terminar. Então, tratem isso aqui, tratem a Semana Machado de Assis também nesse sentido. Vocês estão aqui para aprender sobre Machado de Assis, para aprender sobre os textos, para aprender sobre literatura brasileira, mas também se desafiem. Fiz o compromisso comigo mesmo, porque você, na verdade, fez o compromisso com você próprio. Eu vou estar aqui, percebe?
eu vou ter que estar aqui. Então, o compromisso é só você com você mesmo. Então, eu falo, cara, eu falei que ia assistir essas lives. Por que eu não vou estar lá no segundo, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia? Então, eu acho que isso é bastante benéfico também, nesse sentido de você se fazer um desafio, se impor um desafio, como quem diz assim, agora eu vou caminhar toda manhã 2 quilômetros. Depois de um tempo você passa para 4, e depois para 5, e depois para 10, e depois você está correndo. Ou seja, gradativamente você vai aumentando o nível de dificuldade dos seus desafios. Então eu acho que isso é muito importante. Então me digam aqui, quem esteve na live de ontem? Quem está aqui hoje? Quem esteve também na live de ontem? Ou se você é novato, se você está chegando aqui pela primeiríssima vez, não há problema algum, diga assim, primeira vez, cheguei agora. Vamos ver. Quem assistiu ontem? Fátima Couto assistiu ontem. Mônica Aragão assistiu ontem. Tânia assistiu ontem. Meu querido amigo de Carlos, também aluno do Veredas Infinitas. Vânia, Itiê, Marcela, Alessandra. Então vejam, várias pessoas estão colocando aí, não posso ler todas. Várias pessoas cumpriram com o compromisso, atenderam a esse desafio, o que é muito bom. É bom para mim como professor, como realizador desse evento, e é bom também para vocês. E aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam acolhidos no nosso espaço. É um espaço virtual, não podemos, ter um contato mais próximo, mais caloroso, mas sintam-se acolhidos aqui nessa nossa sala de aula, nessa nossa Semana Machado de Assis. E vejam só, quero comentar sobre 2 ou 3 aspectos antes de nós começarmos propriamente com o conteúdo, propriamente com a aula, mas eu serei muito breve. A primeira coisa é a seguinte: eu li todos os comentários que vocês fizeram ao post de ontem. Centenas de comentários. Passei mais de 1 hora lendo. Então tivemos lá aquele post do espelho no feed. Feed é aquele mesmo local em que eu ponho fotos. Isso que é o feed, para quem não sabe. E era lá que você tinha que comentar para participar do sorteio. Realizei já o sorteio nos stories, já divulguei a ganhadora, já entrei em contato com ela, ganhou o box com 5 livros, todas as cartas de Machado. Eu li todos os comentários, tá bem, pessoal? Por que eu não comento? Bom, em primeiro lugar, por uma questão de tempo, porque ficaria muito extenso. E segundo, porque se eu comentar, na hora em que eu realizar o sorteio, a ferramenta que se chama Sorteio Gram, ela leva em consideração todos os comentários, percebe? Então, se eu comentar a cada comentário de vocês, eu provavelmente seria o sorteado, porque aí eu teria, digamos, se forem 500 comentários, teriam também 500 comentários meus. Então a minha probabilidade seria imensa de ser sorteado. Então eu não comento por isso, mas vejam, foram comentários em relação ao aprendizado de ontem muito bons. Vocês estão realmente de parabéns. Foi excelente, foi maravilhoso, gostei demais do que vocês escreveram. E além de ser uma forma de eu realizar o sorteio, eu peço para que vocês comentem por uma outra razão, que talvez seja até mais importante. Porque quando você sai da live e para ali, 1 minuto você leva para fazer o comentário, você vai relembrar aquilo que lhe pareceu mais importante. Então, quando você escreve, também tem esse sentido pedagógico, que é como se você fizesse ali um resuminho daquilo que lhe chamou mais atenção. E isso é muito bom, porque vai te ajudar também a fixar. E é por isso que eu falo, tem pessoas que gostam de assistir a live com o caderno do lado, anotam no livro, anotam numa folha de ofício, enfim. E isso também é importante para ajudar vocês a fixar o conteúdo propriamente. Então, pessoal, vi que nós temos lá muitas pessoas de psicologia. Se alguém for de psicologia, pode se apontar
né? Porque eu vi que há muitas pessoas ali nos comentários falando: eu sou psicólogo, eu sou psicóloga, sou psicanalista, né? Estou estudando psicologia. Vi que há muitas pessoas de letras, tanto estudantes quanto professores. Temos aqui vários professores do ensino fundamental, do ensino médio, professores universitários, pessoas que estão na graduação, pessoas que estão já na pós-graduação, mestrado, doutorado, até pós-doutorado. Temos alunos no Veredas Infinitas que já, inclusive, concluíram o pós-doutorado. Então, é excelente. Eu vi lá nos comentários pessoas que trabalham, eu achei muito interessante, com biblioterapia, com arte-terapia. Vi lá uma pessoa, infelizmente não me recordo o nome, que falou que é psicóloga e que tem o hábito, tem o costume de indicar livros para os seus pacientes, livros de literatura brasileira e universal. Então, isso é muito bom. Na verdade, nós temos aqui pessoas de diversas áreas. Por exemplo, lá no Veredas nós temos o Celso, que é matemático, temos a Ellen, que é economista, temos o G. Carlos, que é advogado. Então nós temos uma ampla gama de pessoas. Temos o Natan, que é médico, temos pessoas que já se aposentaram e temos até pessoas que ainda nem começaram a faculdade, pelas mais diversas razões, às vezes por idade, às vezes por projetos de vida que não passam pela faculdade propriamente. E eu separei aqui, pessoal, finalizando essa nossa introdução, 2 comentários de vocês. Veja, a Daniela Cidade colocou: amei a live, excepcional. O meu maior aprendizado hoje foi que temos de ter muito cuidado e atenção para mantermos o equilíbrio entre a alma interior e a alma exterior. Ou seja, temos que tomar cuidado para não deixarmos a alma exterior dominar a nossa identidade por completo. Era justamente o que nós falávamos, um ponto central da live, né? E a Josilene colocou: quando vi o título do conto Espelho, fiquei curiosa. E assistindo a live, parecia que ela estava vivendo tudo aquilo do alferes. Vestia, aprontei-me de todo, e como estava defronte do espelho, levantei os olhos, e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso, era ela mesma, o alferes que enfim achava sua alma exterior. Então foram ótimos comentários. Teve uma pessoa que fez até uma poesia, depois, se ela me permitir, eu vou trazer para vocês nas próximas lives. Então, muito bom. Então, pessoal, vamos fechar aqui essa introdução para que a gente possa ir ao que interessa, mas só quero comentar mais uma coisinha. Então, percebam, ao final da live de hoje, eu vou dar as instruções do novo sorteio, tá? Mas de antemão eu já digo, vocês têm de comentar no feed. O feed é o lugar, quando você entra no perfil da pessoa, tem as fotos, ali é o feed. Então os comentários serão feitos no post de hoje do feed, beleza? Então esses comentários servem pedagogicamente também para o sorteio. Mas agora, pessoal, agora nós vamos para aquele nosso momento de aula propriamente. Agora vamos entrar no módulo aula. No modo aula. E por isso, fecharei os comentários. O áudio está bom? Algumas pessoas colocaram. Eu lhes pergunto, deem-me, por favor, o feedback para que comecemos. O áudio está bom? O áudio está perfeito, disse-me ali. Pessoal, escrevam sobre o áudio. Sobre o áudio agora. Fabiana disse que sim. Carla, sim. Ana Maria, sim. Então, está perfeito. Regi Cris, sim. Priscila, sim. Pessoal, o áudio está perfeito. Quem não está ouvindo bem é alguma coisa no seu aparelho, no seu computador, no seu celular. Tudo bem? Então agora, pessoal, é aquela hora de você se ajeitar aí na sua poltrona, colocar o seu corpo de uma maneira que faça parte também desse ambiente de aprendizado, tudo bem? Pegue o seu caderno, a sua folha, o seu livro, a sua caneta, aquele material que você gosta de usar, e vamos então à aula.
Fecharei os comentários, tudo bem? Para que a gente possa prestar mais atenção e começaremos aqui com o conteúdo. Peço-lhes licença e vamos então à aula. Bom, pessoal, vamos lá então. Como vocês sabem, o nosso conto de hoje é A Igreja do Diabo. E vocês devem ter notado, durante a leitura desse nosso segundo conto, algo importante, que é o nosso começo aqui de conversa. O que é? O que é esse algo importante? Vocês devem ter notado que há relações, alguns pontos de contato entre o nosso conto de hoje, A Igreja do Diabo, e o conto que vimos ontem, O Espelho. Se você está chegando agora e não viu a live de ontem, nem leu o conto, não há problema. Mas eu vou começar a partir desse gancho. Então eu vou começar aqui fazendo algumas correlações um tanto que breves acerca desse conto O Espelho de ontem e do nosso conto de hoje, A Igreja do Diabo. Vocês se lembram, quem aqui esteve, que no conto de ontem nós tínhamos aquele homem, o Jacobina, que, resumidamente, ele vai contar uma história ali. Uma história em que, como nós vimos aqui no comentário que eu li da Daniela, uma história em que ele apresenta a tese das duas almas, aquele esboço de uma nova teoria. E o que acontece? Ele, no final das contas, tem a sua alma externa, que é aquela mais correspondente às coisas exteriores, por óbvio, no sentido dos símbolos, do status, do emprego, enfim, aquilo que vem de fora. Essa alma exterior acaba soterrando, engolindo a sua alma interior, de modo que, no final das contas, é como se ele perdesse a sua essência. Então, quando ele vai lá se ver no espelho, vocês se lembram, ele mal se vê. Ele mal se vê. Ele precisa botar a sua farda, essa capa, que na verdade representa a alma externa, aquilo que os outros falam sobre ele, o seu cargo, o seu emprego. Então, nós vemos nessa situação algo bastante interessante, que é o seguinte. O Machado de Assis, em certo momento do conto de ontem, ele chega a colocar que, diante dessas circunstâncias, diante dessa situação, o Jacobina, que era o protagonista do conto, ele inclusive fica indiferente às outras pessoas. Ele perde a compaixão, ele perde a simpatia. Então vamos começar a live pensando sobre o seguinte: quando eu deixo a minha alma externa, aquilo que os outros querem que eu seja, aquilo que os outros valorizam, a minha farda de alferes, tomar conta da minha essência, eu perco algo de muito nobre, eu perco algo de muito humano, que é a minha capacidade de ter empatia com o outro, de me identificar com o outro, de perceber o outro não a partir da minha perspectiva propriamente, isso aqui é importante, mas sim da perspectiva dele. Porque, como eu sempre explico, empatia não é só você olhar para o outro, não é simpatizar com o outro, mas é você se identificar com o outro, compreendendo as circunstâncias do outro, que são diferentes das suas. Então, vejam, o Jacobina, no final das contas, ele é alguém que foi dominado pela sua fraqueza. Por quê? Porque todos nós gostamos de receber elogios. Todos nós gostamos de ser bem tratados. Só que o problema qual era? Era justamente você se deixar dominar por isso. Então, o outro te bajula, em bom português, o outro puxa o seu saco, e você esquece quem você era e se transforma naquilo que o outro faz contigo, né? Então, assim, há uma inversão de coisas. É aquela velha questão, só resumindo aqui um pouco do que vimos ontem, entre o ser e o parecer, né? Às vezes, nós nos preocupamos mais com a aparência do que com a essência das coisas. E era aquilo que eu dizia ontem, esse, na verdade,
é um dos temas principais do Machado de Assis. Machado de Assis, em vários momentos, em vários contos, em romances, trabalhou justamente esse tema, que é um tema, assim me parece, muito caro, muito especial para nós brasileiros. Vejam, e por que eu digo isso? Bom, em primeiro lugar, porque Machado de Assis, embora seja um escritor universal, ou seja, um escritor que pode dialogar com pessoas de qualquer tempo, de qualquer espaço, Machado de Assis, evidentemente, está olhando para a sociedade brasileira. Então, é a partir desse olhar para o Brasil que ele extrai essa questão de que muitas vezes nós vivemos mais na aparência, mais na ilusão, do que na essência, do que na verdade. Muitas vezes vivemos mais na falsidade das coisas do que nas coisas propriamente, não é assim? Então vejam, é claro que essa questão do ser e da aparência, ela é uma questão universal. Não temos dúvida disso. Mas eu quero trazer aqui para a nossa realidade, para o nosso contexto. E nós podemos lembrar de momentos outros em que Machado toca esse tema. Momentos como, e eu citava ontem, Teoria do Medalhão. Teoria do Medalhão, falei sobre ele lá no Conselho Machadiano no Telegram, que é basicamente o pai ensinando o filho a ser um medalhão. E o que é um medalhão? É a pessoa que se dá bem na vida, no sentido material, no sentido profissional, no sentido social, mas que não tem base alguma, não tem conteúdo algum, é apenas adorno. É como se a pessoa fosse um pavão constituído apenas das plumas, das penas coloridas, mas que não tivesse carne. Vocês conseguem imaginar um pavão vivo, andando por aí, que tivesse só pena e não tivesse carne, não tivesse seus ossinhos, não tivesse seus músculos, seus nervos, seus órgãos? Não dá. Mas tem pessoas que são o pavão sem carne, o pavão sem sangue, são só as penas. Quando nós olhamos alguns discursos políticos, o que nós vemos? É Vossa Excelência para cá, é Vossa Excelência para lá, toda uma pompa. Nós olhamos as sessões do Supremo Tribunal Federal e nós vemos aquele juridiquês, né, tão bonito, tão pomposo. Só que muitas vezes a gente vai olhar o conteúdo do que está sendo dito e parece que há uma incoerência. Olha, essa forma aqui não bate com o conteúdo. São palavras ao vento. E às vezes nós somos essas palavras ao vento. Então vejam, o Machado identificava isso não como um probleminha qualquer, não como um problema circunstancial, mas como um problema grave da sociedade brasileira, sobretudo a partir do sobretudo no século XIX, quando vem Dom João, e aí a corte se estabelece no Brasil, no Rio de Janeiro, e aí você tem um outro tipo de cenário que era diferente dos séculos anteriores. É claro que isso está por toda parte, gente. Isso está em qualquer lugar do mundo, em qualquer período. A gente pode lembrar, por exemplo, da Maria Antonieta, que lá na corte francesa dizia algo, eu não me lembro as palavras dela exatamente, mas ela dizia algo como que assim, olha, uma pessoa, o que representa uma pessoa são as roupas dela. Se ela não se veste de determinada forma, ela não é nada. Ela não é ninguém. E às vezes nós somos essa Maria Antonieta preocupada com a roupa, preocupada com o carro, preocupada, enfim, com um medalhão. Parecer um medalhão, reluzir, mas não ter valor algum. Então vejam, outro conto, Dona Benedita. Leiam esse conto se puderem. Vocês verão a questão ali da frivolidade, da despreocupação, da futilidade. Uma pessoa que vive assim. E a gente olha para Dona Benedita, que nem parece ser uma mulher má, uma mulher ruim, né? Nada do tipo. Mas a gente olha para ela e pensa assim, mas que vida é essa?
Qual é o significado dessa vida? Por que Dona Benedita, que parecia tão preocupada com as amigas, em determinado momento esquece suas amigas? Então esse tema perpassa a obra do Machado de Assis, que está olhando para essa característica do brasileiro, que, claro, repito pela terceira vez, isso é universal, isso está em todo canto, mas fala muito alto, fala muito fortemente conosco. E eu, lendo essas coisas de Machado, lendo o conto de ontem, lendo o conto de hoje, eu me lembro de um escritor inglês que era um diplomata, ele era um político e escrevia seus livros, chamado James Bryce, que inclusive era contemporâneo do Machado. O James Bryce, como ele era justamente um diplomata, ele viajava muito pelo mundo, ia a diversos países exercer suas funções, e quando ele vem ao Brasil e ele escreve sobre o Brasil, ele diz algo muito interessante e que dialoga muito claramente com Machado de Assis. O Bryce diz assim: de todos os países que eu fui, o Brasil tem uma característica muito peculiar. Ele vai dizer que a elite brasileira, ele olha sobretudo para a elite, porque como diplomata foram as pessoas que ele conheceu, ele vai dizer, olha, nos outros países, as pessoas imitavam os grandes homens porque queriam ser como os grandes homens. Mas no Brasil, parece que elas imitam os grandes homens apenas para se parecerem com eles e não para serem eles, percebe? Ou seja, é a imitação pela simples imitação. É apenas a aparência de grandeza quando, na verdade, há uma pequenez. E o Bryce vai dizer que a elite brasileira se preocupa mais com as palavras do que com as coisas. Vejam se isso não dialoga profundamente com a questão da alma externa, engolindo, soterrando, desfazendo a alma interna. Veja se não tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos comentando hoje e que comentamos agora. Claro que aqui não queremos cair em nenhum viralatismo. Nós sabemos que na sociedade inglesa, para dar a minha cutucada no Bryce, porque é aquele negócio, né? Nós, brasileiros, podemos falar mal do Brasil, mas a gente não gosta que o estrangeiro fale mal. Então, para dar o meu revide e para não ser nenhum vira-lata, porque não gostaria de deixar meu querido e amado Nelson Rodrigues bravo comigo, para não deixar o Nelson bravo, eu dou um revide no James Bryce e falo assim, bom, meu querido Bryce, mas também nós não podemos nos esquecer daquela ridícula polidez exagerada dos ingleses, que muitas vezes é, na verdade, uma forma de você mascarar as hipocrisias, as desigualdades, os preconceitos sociais, não é mesmo? Então também tem o seu medalhão, a sua pena de pavão, né, meu filhão? Mas o fato é que James Bryce escreveu isso, que tem absolutamente a ver com a visão machadiana daquela sociedade do século XIX, que é a sociedade em que Machado vive. Agora, percebam o seguinte, vamos aqui avançando até que nós possamos pegar o conto de hoje. O conto de hoje, A Igreja do Diabo, na verdade, não está tão distante dessas questões. Coloca novas questões para que nós pensemos, novos assuntos, inclusive uma nova forma de narrar. Se nós pensarmos na narrativa de ontem, o que é que nós tínhamos? Começa um narrador em terceira pessoa, mais distante, que nos apresenta os personagens, que nos apresenta o cenário, faz uma brevíssima contextualização do que ocorre e passa a palavra ao Jacobina. E aí vai ser um quase monólogo, com poucas interrupções daqueles amigos seus. O conto de hoje é diferente. E no conto de ontem, inclusive, nós temos um final bastante peculiar, porque no conto de ontem, depois que o Jacobina expõe lá toda a sua teoria, o narrador, em terceira pessoa, ele volta
e fecha o conto de supetão, né? Então o narrador desceu as escadas, deixando o leitor surpreendido. Mas a que narrador ele se refere? É o narrador em terceira pessoa propriamente? Ou é o Jacobina que desceu as escadas? Transformando esse momento final do conto no duplo que corresponde à visão do espelho. No conto de hoje, A Igreja do Diabo, nós temos uma outra situação, não apenas em relação ao enredo, mas também em relação à forma narrativa. Porque nós vamos ter um narrador em terceira pessoa que vai conduzir a história, que vai falar dos planos do diabo, que vai comentar ou apresentar, melhor dizendo, as situações e, claro, as falas do diabo e de Deus. Então, em termos formais, um conto, digamos assim, algo mais tradicional. Algo mais tradicional. Porque aquele conto de ontem joga com essa questão da duplicidade ao final, criando um efeito muito próprio. Mas nós temos questões muito semelhantes e outras novas com o conto de ontem. Nós temos a questão da vaidade pessoal. Nós temos a questão da futilidade. Nós temos a questão da condição humana. Porque, vejam, pensemos um pouco. O que nós temos? No conto de ontem, tínhamos esse homem que se deixa dominar pela alma externa. Mas, no conto de hoje, e agora eu vou chamar o Freud à nossa conversa, nós vamos ter algo que não rompe com isso. Porque nós vamos ver nesse conto, novamente, a ambivalência do ser humano, a ambiguidade do ser humano. O fato de que nós, homens e mulheres, somos contraditórios. Então Freud vai falar algo que não é nenhuma novidade, isso já estava em muitos autores anteriores, mas ele fala de uma forma bastante interessante dentro de sua teoria psicanalítica, que ele vai dizer, olha, o homem é, por essência, ambíguo, ambivalente. Por um lado, ele tem amor, tem afeição, tem carinho, mas por outro, ele tem um lado hostil, ele tem um lado sombrio, um lado egóico, um lado egoísta, um lado perverso. Então eu lhes pergunto, pessoal, vocês, nós, somos só bondade? Nós aqui somos pessoas que vivemos nossas vidas apenas e tão somente na caridade, na generosidade, no amor ao próximo, na empatia, no respeito, enfim, nas virtudes, aqui pensando as virtudes tradicionais, clássicas, sem entrar ainda na inversão que o conto vai realizar. Não, nós não somos. Mas, por outro lado, nós somos sempre egoístas, sempre perversos, sempre maledicentes, sempre maldosos. Não. Mesmo pessoas que cometem situações terríveis, crimes bárbaros, em suas vidas, muitas vezes também fazem coisas boas, ainda que naquele cotidiano mais corriqueiro. Então vejam, o homem é extraordinariamente ambíguo. E se nós sairmos agora do Freud e voltarmos quase 2000 anos, voltarmos no tempo e avançarmos então a partir daí, pegando alguma terminologia da teologia cristã, o que nós vamos ver? Bom, pegando a teologia agora, saindo da psicanálise e indo para a teologia. Olha, o homem é descendente de Adão e Eva. E o que fizeram Adão e Eva se não cair no canto de sereia da serpente? Porque a serpente,
lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, vai lá no ouvidinho de Eva e fala: olha, dona Eva, esse negócio aí que Deus falou para você tá com nada, é que Deus, na verdade, ele é muito egoísta. A verdade é assim, dona Eva, é que Deus não quer que você seja tão boazona quanto ele. Então ele falou assim, Deus falou para vocês, come todos os frutos que vocês quiserem aí, tá tudo bem, só não come daquela árvore. Mas sabe por que ele falou isso, dona Eva? Porque se você comer daquela árvore, aí você vai ser como Deus. Então, Eva cai nesse conto do vigário e vai lá comer o fruto proibido. Tinha só uma bendita de uma árvore que ela não podia comer. Era a árvore proibida. Mas ela vai lá e come, né? A serpentinha soprou no ouvidinho de Eva e ela foi lá e aí gerou a desgraça, que é o pecado original. Então, pensando aqui teologicamente, o homem já tem de nascença, já tem na sua natureza esse carimbo, essa marca. E o que é ser marcado pelo pecado original? É justamente ter essa configuração dual. Ou seja, somos seres capazes de fazer o bem, mas seres capazes de fazer o mal. Temos ambivalência. E muitas vezes, por conta, ainda dentro da teologia, vejam que eu falo de forma simples, de forma vulgar até, mas apenas para que nós comecemos a avançar aqui e aprofundar nossa discussão. Vejam que então ter o carimbo, a marca do pecado original, significaria outra coisa também. Não apenas uma ambivalência, como uma certa tendência a fazer o proibido, a fazer o errado. Ou seja, a agir de modo imoral. Mas nós temos aqui um problema, que é o problema que o conto vai abordar. O conto de hoje, A Igreja do Diabo, vai falar muito da seguinte situação. Olha, a questão é que, tudo bem, eu já entendi que o homem tem uma tendência a agir contra o certo, contra a moral. Mas vem cá, o que é o certo? O que é a moral? A moral, o certo, é algo igual para todo mundo, em todos os momentos da humanidade, em todos os países, em todas as culturas e sociedades, ou existe algum grau de variabilidade nisso? Existe alguma relativização nisso? Porque vejam, se a moral, se o certo, se o permitido for o que é a norma, o que é instituído, bom, basta que isso se altere para que aquilo que é o meu conceito de certo se altere também. Então percebam que o conto vai jogar com essa noção das convenções sociais. Claro, nós podemos aqui transcender o meramente social e pensar se não haveria uma categoria transcendente, propriamente divina, da qual partem essas morais, essas virtudes. Mas veja que não é exatamente esse o ponto que eu estou abordando aqui. O ponto que eu quero pegar é o seguinte. Bom, hoje o certo é X. Mas se amanhã o certo for Y, a mesma ação que hoje é julgada errada, amanhã pode vir a ser julgada correta. Então nós temos um alto grau de complexidade aqui. Porque vejam, qual é a artimanha do diabo nesse conto? O tinhoso, ele percebe isso. O tinhoso é o astuto por natureza. O diabo é extremamente sagaz nessas questões, ele sabe disso. Então o que ele pensa? Olha, eu vou instituir minha igreja, só que a minha igreja vai perverter o que hoje é norma. A minha igreja vai inverter o que hoje está estabelecido. Então, se hoje Deus fala que tem que fazer assim assado, olha, eu inverto isso, faço a minha igreja
e levo todo mundo para o caminho que eu quero. Porque se é para fazer o certo e hoje o certo é ser caridoso, basta que eu mude o certo para egoísmo, que as pessoas vão ter que fazer o certo. Bom, voltamos à minha fala. Rebobina e volta. O que eu falava? Mas o ser humano não é contraditório? Mas o ser humano não é ambivalente? Ora, então, meu caro diabo, teremos um problema. Então vejam, esse conto, assim como o Sermão do Diabo, que é um outro texto do Machado de Assis, vai nos colocar uma situação. Percebam comigo, Machado não está descrevendo, não está representando aquele diabo mais medieval, que é aquele diabo mais monstruoso. Aquele diabo terrível, com chifres, né? O Beelzebu. O Machado de Assis nos apresenta um diabo que a gente até consegue simpatizar com ele. Percebe? Professor? O senhor simpatiza com o diabo? Olha, esquece o diabo que está na sua cabeça e olha para o diabo do conto. Veja que esse diabo ele é um sujeito inteligente, ele é um sujeito astuto, é um sujeito sagaz, mas ele é também um sujeito meio tolo. Porque, vejam, se o diabo foi o causador do pecado original, como é que o diabo agora esquece o que levou Eva a comer do fruto proibido? E vejam que mais. Diabo aqui no conto é o quê? É um sujeito. Ele tem seus momentos no conto, às vezes pelo narrador, às vezes pelo que ele fala, de fazer com que nós possamos rir, porque nós percebemos. Olha, a gente lê o conto e pensa assim, eu acho que esse plano vai dar errado. Antes de chegar ao final, a gente sente pelo tom que a coisa não está muito bem planejada. E por que não está bem planejada? Primeiro porque ele esqueceu da ambiguidade, da ambivalência, da contradição. E a gente se pergunta, ora, mas como um sujeito tão esperto pôde esquecer do óbvio? Mas também por outra razão, que é a seguinte. Vejam que o diabo, ele é o ser mais prepotente que existe. Você conhece alguém? Você conhece alguém que consegue ser mais prepotente que o diabo? Mais soberbo que o diabo? Mais arrogante que o tinhoso? Olha, eu conheço gente arrogante e às vezes confesso-lhes de público que às vezes o sou também. Mas que o diabo é o mais arrogante, isso não tenha dúvida. Porque o que é o diabo? Olha, Deus fez os anjos, estava tudo muito bonito, tudo muito certo, só que o anjo não é perfeito, né? E aí Lúcifer, que é o anjo decaído, ele olha para aquilo tudo, devia estar achando o troço meio entediante, e aí ele tem uma audácia, só que é uma audácia desmedida, porque ele não está satisfeito com a sua própria natureza. Percebem isso? Ele era um anjo, só que ele olha assim e fala, não estou afim de ser anjo não, eu quero vencer Deus. Existe arrogância maior do que essa? Veja, eu sei que há pessoas aqui que não acreditam em Deus, que são ateus, tem problema algum. Mas se você é ateu, se você não acredita em Deus, trate essas minhas palavras ao menos no nível da metáfora. Porque veja, ele era um anjo, uma criatura. E ele olha para aquilo tudo, olha para Miguel, olha para Gabriel, para Samuel, e ele se acha superior aos outros anjos. Ele é um anjo que se acha melhor que seus irmãos, ao ponto dele querer vencer Deus. Só que, pessoal, vejam aqui, o que é a vaidade? O que é a soberba? O que é a arrogância? Se não você esquecer aquilo que de fato é, para achar que você é algo maior do que na realidade. O que é o sujeito arrogante? Ele se acha mais do que ele é
e por isso trata os outros mal, como se os outros fossem inferiores. E assim o soberbo, e assim por diante. O petulante, não é? Então ele, na verdade, é aquele que esquece quem ele é. E muitas vezes, nós aqui que estamos nessa live, agimos assim. Muitas vezes nós esquecemos quem somos. Esquecemos aquilo que diz a Bíblia. Meu momento aqui agora, um tanto que adventista, já que estamos a tratar da igreja do diabo. Esquecemos quando a Bíblia diz o seguinte: do pó vieste e ao pó voltarás. Nós esquecemos, meus amigos e minhas amigas, que nós temos um fim que nos iguala. Seja você quem for, amanhã você estará como todos os outros. E não importa se o seu caixão era da madeira mais cara da funerária. Porque já viram essa preocupação? Essa é uma preocupação que eu acho muito curiosa. Alguém ir à funerária e comprar uma madeira extremamente cara. Olha, eu nunca morri, pelo que me consta. Talvez haja reencarnação, mas se há, eu não me lembro. Então, que eu saiba, eu nunca morri. Mas penso que depois de morto, a madeira fará pouquíssima diferença. Então não importa a madeira do seu caixão, não importa se você está num belíssimo mausoléu, não importa que você seja colocado no cemitério de Recoleta, lá em Buenos Aires, que faz mais sentido para os turistas, ou seja, para os vivos, do que para os mortos. Porque, meu amigo e minha amiga, debaixo da terra é todo mundo igual. Então a gente esquece que vai voltar para o pó. A gente esquece do óbvio. E é duro, né? É duro. Meu Deus, vim numa live para falar de literatura e esse homem tá falando que eu vou morrer. Olha, minha filha, eu não sei se te contaram, mas é que você vai mesmo. Então deixa eu te contar uma coisa. A coisa mais importante que você tem a fazer é justamente pensar sobre a morte. Porque a sua vida só tem sentido diante da fatalidade. Ou você acha que você é o Conde Drácula, que ficará aí vagando, inclusive sem se ver no espelho e sugando o sangue alheio? Você não é um vampiro, até onde eu sei. Então deixa eu te contar uma coisa. Tendo em vista que morreremos, façamos desse momento algo que tenha sentido. E aí a gente coloca a seguinte questão: será que faz sentido querer ser como Deus? No sentido metafórico da coisa? Ou seja, querer ser mais do que nossa própria essência, do que a nossa própria condição? E isso nos leva a uma arrogância desvairada. Isso nos leva mesmo à loucura. Porque se nós não sabemos o que somos, e se não sabemos como terminaremos, o que você acha que você vai viver? Pensa o seguinte: você pega um carro, se abastece seu carro, dá ignição, sai da sua garagem e entra numa rua. Se você ficar andando sem rumo, como quem não sabe para onde vai, essa viagem tem algum sentido? Portanto, a viagem só tem sentido em razão do seu destino, a não ser que você queira meramente vagar até o final, até a hora que o combustível terminar. Então vejam que o diabo, na verdade, e no conto ele está representado assim, é absolutamente arrogante. Vejam que coisa potente. Quando nós agimos de modo arrogante, soberbo, petulante, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos aproximando do diabo. Nós estamos nos aproximando
daquele que foi mandado para o inferno em razão da sua rebeldia tresloucada, porque o diabo é o rebelde. Mas havia razão para tal rebeldia? Ou será que ser anjo era algo assim tão ruim? Mas ele não aceita sua condição. Então pensemos sobre o que somos. Pensemos se vale a pena tratar mal uma pessoa porque nós nos achamos superior a ela. E veja, às vezes eu falo vocês por uma questão discursiva, mas eu me incluo nisso. E eu sei que a arrogância é um dos meus defeitos. Mas olha que coisa terrível. A arrogância às vezes faz com que nós tratemos mal uma pessoa que está nos servindo num dado momento. Por exemplo, vou contar uma história aqui, uma anedota. Abro um parêntese. Há uns anos atrás, até usei aqui, fui pensar na história, até errei o português, né? Não precisamos da redundância. Há uns anos, pessoal, eu estava morando em Lisboa e aí conheci uma menina no Tinder. No Tinder, você vê que a fase não estava boa, né? E aí nós marcamos de sair, marcamos num restaurante, porque era inverno, estava muito frio, e fomos tomar um vinho. E aí, para minha surpresa, ela fazia faculdade no mesmo lugar que eu. Para minha surpresa, ela tratou muito mal o garçom, terrivelmente mal, assim ao ponto de me envergonhar. E assim, aquilo foi absolutamente broxante. A noite acabou, então terminamos o vinho e fim de papo. Então veja, o que é isso? É a externalização de uma soberba, de uma arrogância, de achar que porque ela está consumindo, pagando, ela é melhor do que aquele que está trabalhando, servindo. Então a arrogância, essa arrogância luciferina, em essência, ela descamba para coisas muito piores. O que é o preconceito, se não uma forma de arrogância? Uma forma terrível de se achar melhor que o outro. E assim vai, e assim por diante. Então, pessoal, vejam que esse conto dialoga, embora às vezes não pareça, com coisas muito sérias, muito fundamentais em relação a nós humanos. A nós, homens e mulheres que estamos aqui no século XXI, vivendo no Brasil. Então vejam também o seguinte, Machado vai abordar não apenas a questão da ambiguidade, da ambivalência, não apenas a questão das convenções sociais, da noção de norma, da noção de permitido e proibido, ou seja, dos tabus, como vai tratar também desse aspecto que caracteriza o diabo no conto, que é a arrogância. E vejam que é essa arrogância que vai levá-lo à tolice. Qual é a sua tolice? Achar que aquele plano vai dar certo. Porque o diabo não pensa numa coisa que é muito antiga. A percepção de o que é proibido é mais gostoso. E vejam que o caso mais famoso do proibido é mais gostoso tem como participante ele próprio, o diabo, na forma de serpente. Né? Essa história do proibido é mais gostoso é inclusive algo do que fala Freud quando aborda o desejo. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos com mais voracidade aquilo que não podemos. Quem aqui já não passou por uma situação mais ou menos assim? Você nem está tão interessado em uma pessoa e aí essa pessoa vai e te despreza, não quer sair contigo, está nada afim de você. Parece que ela é um deus num Olimpo. E justamente porque ela se torna inalcançável, você quer mais,
quer mais. Ou então você decide experimentar algo só porque você sabe que esse algo é proibido, mal visto, repudiado. Não é assim? Só que o que acontece? Freud vai colocar um outro problema decorrente disso, que é o problema da saciedade do desejo que leva à frustração. Porque você quer tanto uma pessoa, quer tanto uma coisa, quer tanto uma satisfação, quer tanto gozo, que quando você tem essa coisa, aí você se frustra. Por quê? Porque o prazer não é eterno. Ninguém vive gozando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O gozo é breve, é momentâneo, assim como os momentos de felicidade. Ninguém vive em estado de plena alegria 365 dias por ano. E vejam que, inclusive, há uma outra abordagem na psicologia que vai falar, olha, esse desejo de ter satisfação, de ter felicidade o tempo todo é um dos maiores geradores de depressão. Porque a pessoa não está preocupada com o significado, com o sentido, com a morte. Ela está preocupada com o gozo. Ser feliz. Ah, qual é o objetivo de vida? Ser feliz. Minha filha, só tem um problema, é que assim, esse objetivo é inalcançável. Aí tu vai ficar buscando ser feliz, vai ficar buscando trepar 15 vezes por dia e beber toda noite e vai terminar triste. Vai terminar indo num psiquiatra pedindo remédio, porque não dá. O Nietzsche vai falar algo muito interessante, que depois vai ser retomado na logoterapia pelo Viktor Frankl, que é o seguinte, olha, o Nietzsche diz, qualquer pessoa suporta qualquer como se tiver um porquê. Ou seja, as pessoas tendo um porquê, um sentido, elas suportam as maiores adversidades. Só que quando o seu porquê é a felicidade e a felicidade é impermanente, você não suporta nenhum como. E a sua vida, por mais confortável que esteja, torna-se um fardo. Porque você mentalizou e introjetou a ideia que você tem que ficar sendo feliz. Ora, meu Deus do céu, me desculpe, é que não dá. Não estou sendo aqui o cruel adulto que chega para a criança e fala, olha, Papai Noel não existe. Não quero fazer esse papel, mas assim, é que não dá mesmo. Claro que às vezes a gente fala, por modo de falar, eu quero ser feliz e tal, é um modo de falar. Mas se você transformar isso numa busca, vai ser uma busca incessante e frustrada. Então vejam, o diabo, ele vai ter essa ideia, fruto da sua arrogância, da sua audácia, mas que vai levá-lo à tolice. A tolice de achar que criando uma igreja em que se invertem as virtudes, tudo funcionará muito bem. E aqui Machado resvala em outra questão, a questão das utopias. Ah não, peguei um livro aqui, esse autor aqui, rapaz, olha, ele montou um sistema social, bora fazer revolução. Vamos fazer uma revolução porque, cara, porra, tá aqui muito bem explicadinho, olha, uma lógica aqui muito boa, vamos fazer uma revolução, mete esse manual, porra, olha, mais fácil do que, sei lá, montar um Lego. Aí o que acontece? Você faz a revolução no teu país e continua uma merda. Por quê, meu filho? Porque a condição humana é imperfeita. Então, meu Deus, qual é a dificuldade de entender que uma utopia é, por definição, utópica e irrealizável? Veja, não quero aqui, temos pessoas jovens, parecer agora, né, o pastor da igreja machadiana, ou seja, o pessimista, o cético. Todos queremos lutar por melhorias, por melhores oportunidades, enfim, por dignidade humana, num país que as pessoas, perdoem minha expressão, mas milhões de pessoas não têm nem onde cagar. Não tem onde cagar. Não tem saneamento básico, não tem esgoto. Gente sem dente. Gente passando fome. Sem acesso a nada, à escola, a médico, a emprego,
Ah, merda nenhuma. O Brasil é um país que tem milhões de pessoas nessa situação. Então é óbvio que nós temos de buscar melhorar as circunstâncias materiais dessas pessoas. Mas é assim, é que a utopia do mundo perfeito não dá. Então, quer você viver no sistema A ou B, saiba, a natureza humana, ela é uma natureza manchada. Quer você queira explicar pelo pecado original, quer você explicar pela psicanálise freudiana ou por qualquer outra vertente. Mas, pelo que me consta, nunca houve um pensador que dissesse que o ser humano é perfeito. Veja, imagina o seguinte, Deus, né, chega hoje, tá lá meio entediado, o céu tá meio chato, ele fala assim, cara, vou construir um planeta perfeito, tudo maravilhoso. E aí ele tem a brilhante ideia de jogar os seres humanos para lá. Olha, no dia seguinte, os problemas voltarão. Por quê? Porque a natureza humana, ela é problemática. Então, nós temos aqui um conto, pessoal, publicado em 1884. E essa data, ela é bastante interessante para a nossa análise, para a nossa conversa. Pelo seguinte, nós temos um pesquisador machadiano, o Fonseca Pimentel, que ele estudou a presença da literatura, da cultura alemã na obra do Machado. E o Fonseca Pimentel ele vai nos dizer algumas coisas bastante interessantes. A primeira é que Machado estava estudando alemão, e vocês já vão entender aonde quero chegar, desde 1883. Portanto, havia mais ou menos um ano. Não era fluente, mas estava estudando. A segunda coisa que ele vai nos dizer é que Goethe, o grande autor alemão, era um dos autores prediletos de Machado e um dos autores que ele mais citou diretamente, colocando o nome. E a terceira coisa é que na biblioteca do Machado de Assis havia uma edição do Fausto, o livro mais famoso do Goethe. Vejam. Ih, professor Rodrigo, estou entendendo esse negócio não. Vamos lá. Machado estava estudando alemão, Goethe é um dos seus autores prediletos e sabe-se que ele tinha lá uma edição de Fausto. E nós olhamos para esse conto de hoje e percebemos uma grande ligação com Fausto de Goethe. A começar pela introdução do conto. No primeiro capítulo de A Igreja do Diabo, nós vamos ter o quê? O diabo está ali meio de saco cheio, porque ele é muito desorganizado, ele não está conseguindo levar todo mundo para o inferno. Ele tem a ideia de criar sua igreja. E ele vai ao céu, voa até o céu e vai falar com Deus. No Fausto, Mefistófeles vai conversar com Deus. E Mefistófeles, que é o diabo, inclusive aparece em outros momentos da literatura brasileira. Eu tratei da peça do Álvares de Azevedo, Macário. Macário é uma espécie de Mefistófeles. Então, ele vai falar com Deus e propõe um desafio a Deus. Faz uma aposta. Só que a aposta do Mefistófeles é mais humilde que a Igreja do Diabo. Porque lá na obra do Goethe, o diabo fala assim, olha Deus, sabe esse Fausto aí, o seu servo? Eu vou corrompê-lo, eu vou trazê-lo para mim. E Deus aceita. Deus faz a aposta com ele. Ou seja, Deus permite que ele vá tentar Fausto. Eu não vou entrar aqui na tradição do mito fáustico. Esse foi um tema que eu tratei em quase 3 horas no Veredas, que é o meu curso de literatura, para quem não sabe, mas só para vocês terem uma ideia. Então, vejam que o diabo do nosso conto, ele não quer um Fausto, ele diz isso. Ele não quer um Fausto, ele quer vários Faustos.
Ele quer todo mundo. O Fausto do Goethe, o Mefistófeles, que é o diabo, só queria o Fausto, o Dr. Fausto, que era um homem que representa, digamos assim, as características da modernidade. Ele quer explicações racionais, ele quer entender as coisas, ele quer ter o conhecimento profundo de tudo, ele quer quase como ser Deus. Só que o diabo do nosso conto, ele não é tão humilde quanto o diabo de Goethe. Ele é pior, no sentido de que ele é ainda mais ambicioso. E aqui entra uma outra situação. Existem, se nós pensarmos um pouco, ambições boas. Mas esse ser ambicioso, nesse sentido negativo, é terrível. Uma ambição pode ser boa. Tenho uma ambição de estudar muito, me tornar alguém capacitado, fazer uma ótima faculdade e me transformar num ótimo profissional, bem remunerado, que atenda bem meus alunos, ou meus clientes, ou meus pacientes. Normal, bom, faz parte do jogo. Mas há uma ambição terrível, que é a ambição do medalhão, que é a ambição do jacobina com a sua farda de alferes, que é a ambição do diabo. É a ambição da vaidade. É a ambição do ouro pelo ouro. É a ambição das coisas meramente materiais. Então vejam, o nosso diabo aqui do conto é extremamente ambicioso. Terrivelmente ambicioso. Ele é astuto, ele é inteligente, ele tem a retórica. E vejam só, pessoal, o que é a retórica senão a arte do convencimento? E nós vemos esse conto, e será que nós não deveríamos parar e pensar no seguinte? Em que retóricas eu tenho caído? Quais palavras que eu tenho aceitado? Quais cantos de sereia têm soado bem aos meus ouvidos? Quais são os discursos que eu ouço e que me ganham e que eu até reproduzo, sem nunca lhes contestar? Porque vejam que a arte do diabo é a arte da sugestão, é a arte da palavra. Deus, inclusive, no conto vai chamá-lo. Ah, seu retórico, pare de encher o saco e volte lá para baixo. E manda ele embora do céu. E outra, esse diabo que é arrogante, que é vaidoso, o diabo da retórica, ele ainda tem uma outra característica. É o seu ódio pela humanidade. Ele odeia tudo. Vejam que Deus estava lá todo contente, todo satisfeito, porque havia chegado um Senhor que, num momento de afogamento, segurando-se a uma madeira, a uma tábua, e, portanto, boiando, ele vê um casal jovem que se afogava. E ele, então, dá esse suporte para o casal e acaba morrendo, sem público. Ou seja, esse senhor, que só tinha como testemunha o céu e o mar, ele não era um medalhão. Ele não era o pavão sem músculo, apenas pluma, apenas pena, apenas colorido exterior. Havia algo dentro dele com sentido, a potência ordenadora da personalidade de que falava Kierkegaard, que gritou para ele: salve-os. Mas o que o diabo faz? Deus todo satisfeito? E o que o diabo faz? Mas até a caridade esconde um egoísmo. Até o generoso é um egoísta. E esse senhor aí, veja que coisa terrível que ele fez. Agora ele está aí, todo bonitão, salvo no céu. Então, ele que se deu bem. E o casal? O casal está sofrendo as dores da terra. Então veja que, olha, Machado opera uma coisa extraordinária. Machado pega a moeda e vira para que vejamos o reverso.
Ou seja, Machado mostra que tudo tem uma ambiguidade, dois lados, face e verso, ou verso e reverso, capa e contra capa. Há uma certa relativização, mas o que você pretende para a sua vida? Você pretende ser o diabo que olha o Senhor, que deu a tábua, que salvou os jovens e pensa assim: ah, isso era um egoísta, ele queria mesmo era morrer, que a vida dele era uma desgraça, era um pobre, um coitado, um velho. E ele queria era se salvar, queria se dar bem. Você vai querer ser assim, enxergar tudo com maldade, com pessimismo, vendo tudo que os outros fazem, vendo pelo aspecto ruim. Você vai ser aquele que alguém faz algo e você está pronto para criticar, né? A pessoa se esforça, dá o seu melhor, propõe algo, mas você está pronto para falar mal. É o enchedor de saco oficial da família. Ou você vai ser o inverso. Aquele que vê alguém fazendo algo bom e parabeniza, e incentiva. Alguém que vê a generosidade, a caridade, o esforço, o amor ao próximo. E mais, você vai ser aquele que fica só reclamando ou você também vai pôr a mão na massa? Porque tem gente que parece que nasceu só para falar mal do time de futebol. E tem gente que nasceu para jogar. Tem gente que joga sendo bombeiro, tem gente que joga sendo enfermeiro, tem gente que joga sendo professor. As formas de jogar esse futebol são inúmeras. Tem gente que joga esse jogo sendo mãe, sendo pai, enfim. E tem gente que só está assistindo e enchendo o saco. Então você vai ser o diabo que vê o velho lá que fez uma coisa boa e reclama e chama ele de egoísta, ou você vai se aproximar desse olhar divino que tenta extrair. Talvez o velho nem fosse uma pessoa tão boa, mas ele fez algo bom e merece então ser parabenizado. Então aqui voltando, Machado pega muitas dessas questões que já estavam lá no Fausto e trabalha. Por exemplo, quando ele vai falar lá no Esaú e Jacó, ele diz algo extraordinário sobre essa questão dos dois lados, do verso e reverso. Ele fala, olha, é que todo mal traz consigo um pouco de bem. E o mal, diz o Machado lá em Esaú e Jacó, diz o narrador, e o mal, ele na verdade só existe porque ele tem que existir, para que o bem exista também. É como se ele dissesse, olha, sabe por que existe trevas? Sabe por que existe escuridão? Para que a luz apareça. E o Mefistófeles, do Fausto, lá do Goethe, ele é nada mais, e nós temos uma professora, a Eloá Reise, que escreve um texto sobre a relação de Goethe com Machado de Assis, e a Eloá Reise explica muito bem esses conceitos que eu estou apresentando aqui do envolvimento de Machado de Assis com Goethe. Ela vai falar, olha, é que lá no Fausto, o Mefistófeles acha que está fazendo alguma coisa, sendo o diabo, tentando ali o pobre do Fausto, mas na verdade ele é só um instrumento de Deus. Porque Deus só permite a maldade para que o bem prevaleça. Porque a estrutura do universo é, de certo modo, dual. Há trevas para que haja luz, há mal para que haja bem. Então Machado já traz essa noção também. No Esaú e Jacó há uma frase que deixa isso claro. É que o mal sempre traz o bem, porque o mal é necessário e às vezes útil para que o bem se faça. Então vejam lá, nós temos esse diabo que tem sua ideia de abrir uma tenda de Abraão. Abraão faz a sua tenda para louvar a Deus, mas o que o diabo quer? Louvar a outro? Não, ele quer que louvem a ele próprio.
é o suprassumo do narcisismo. E ele fala que tem amor próprio, rindo ali com escárnio e com certo ar de triunfo, presunçoso, pedante, soberbo. Ele é o diabão que agora vai fazer a casa cair, vai fazer a sua igreja, e na minha igreja não vai ter Lutero. Lutero, vocês sabem, era um monge católico que passa a discordar do catolicismo, prega suas teses numa catedral na Alemanha e dá origem ao protestantismo. Na minha igreja não vai ter esse negócio de Lutero. Eu é que faço as regras. E eu vou fundar essa igreja e vou botar a igreja de Deus água abaixo. Ninguém vai mais para o céu. E qual é o plano? Inverter o instituído. Então, aquilo que seriam as virtudes teologais, as virtudes tradicionais, ele vai transformar em pecado, no proibido. E aquilo que, tradicionalmente, são os pecados, os vícios, as paixões, ele vai transformar no certo, na norma, enfim, na virtude. Então vejam que nada mais é, o conto nada mais é do que a inversão do que era visto como errado, passando a ser visto como certo, e o que era visto como certo, passando a ser visto como errado. Então, quais vão ser as virtudes apregoadas na igreja do diabo? E ele vai conquistar fiéis, e ele vai conquistar uma multidão de seguidores, porque tem a lábia, tem a oratória, tem o canto de sereia. Ele sabe lidar com as paixões humanas, com as fraquezas, com as vicissitudes. Então ele vai pegar os pecados capitais, a ira, a inveja, a preguiça, a gula, a avareza. Ele vai pegar os pecados capitais e vai falar: agora, meus amigos, é isso aqui que vocês devem fazer. E as pessoas começam a fazer. Por quê? Porque nós somos facilmente ludibriados. Somos facilmente enganados. Temos uma espécie de tendência a acreditar em cada nova ideia amalucada que aparece, por mais que ela inverta o óbvio. Porque o que não faltam por aí são ideias compatíveis com a igreja do diabo. E as pessoas então passam a roubar, a fraudar, a corromper, porque esse é o novo certo, não é? E quais são as proibições? Olha, para de dar esmola para o mendigo. Olha, pare de ser uma pessoa generosa. Pare de respeitar os outros. Elogio? Jamais. Só se for bajulação. Por quê? Porque quem bajula não respeita nem admira o outro. Quem bajula, quem é puxa-saco, só pensa em si. Às vezes por medo, às vezes por fraqueza, mas só pensa em si. Tem interesse. Então bajular pode. Ser puxa-saco pode porque você está querendo se dar bem. E o amor ao próximo? Olha, meu amigo, amor ao próximo é só em relação à dama alheia. Ou seja, amar o próximo deixa de ter esse sentido de você querer ajudar o outro, fazer o bem ao outro, se sacrificar em prol do outro, apenas para ter um sentido sexual. Olha, se for o amor da mulher alheia, de preferência uma mulher aí que tenha marido, aí é bom demais, diz o diabo. Se for adultério, melhor ainda. Vamos tocar fogo no parquinho. Adultério é que é bom. Esse negócio de ser fiel é coisa de trouxa, pô. Todo mundo trai, tu não vai trair? Não é verdade? As pessoas não falam isso? É melhor ser corno, é melhor cornear do que ser corno. Eu tô namorando, mas a outra ali tá me querendo. Eu tenho que viver, pô. Tem que viver, daqui a pouco eu tô morto. Daqui a pouco eu tô morto, tô aí, tô morto.
Então você, na verdade, meu filho, já está morto, porque você é um fraco. Salvo a hipótese de você fazer uma cagada, como todos nós fazemos, não só nesse tema como em outros, e ter um mínimo de consciência e falar, porra, errei. Vou fazer de tudo para que não se repita. Porque às vezes a gente também é egoísta, às vezes a gente é cruel, às vezes a gente faz de tudo. Mas se você não tiver a consciência, pelo menos, aí, meu filho, restou quem em você? Só a tua alma externa, né? Então vejam, o diabo, e isso tem uma questão de forma muito interessante, porque o Machado de Assis antecipa aquilo que o Borges, o escritor argentino, Jorge Luiz Borges, vai se transformar num mestre no século XX. O Borges é, assim, de certo modo, o Machado de Assis da Argentina, né? O grande escritor. E o Borges vai fazer à sua maneira o que o Machado faz aqui em termos narrativos, que é a história que contava, né, um velho documento beneditino. O Machado cria um documento para dar autoridade a uma história, só que nós sabemos que esse documento é meramente ficcional, né? Então você cria, né, a história, não, um livro perdido há muito tempo, dos monges beneditinos, contava essa história aqui que eu vou contar agora para vocês. Então é uma espécie de duplo grau de ficção, que é a arte que o Borges vai desenvolver. Então vejam que o Machado já está antecipando isso, que também aparece lá atrás, lá no Dom Quixote. Mas vejam, então o diabo, depois de ter invertido a coisa toda, ele vai, depois de imitar de maneira barata aquilo que Cristo fala para Pedro sobre ti, tu, Pedro, tu que é pedra, tu que és pedra, sobre ti erguerei minha igreja. Ele quer edificar sobre a pedra dele. Ele sai do céu para colocar a pedra e começar então sua construção a fim de derrotar Deus. Ele querendo montar sua tenda, que não era como a de Abraão, porque era para ele próprio, ele conclui então que era necessário fazer sua inversão. Dar aso às paixões, aos vícios, às fraquezas. Não é assim? Só que ele não contava com algo. Ele quer puxar a franja de algodão do manto de veludo. O que é a franja de algodão? É aquilo de mais barato, aquilo de mais fraco, aquilo de mais pobre. Nossas fraquezas, nossos vícios, nossos defeitos. Ele fala, tá vendo aí, Deus, essas virtudes que são como mantos de veludo? Eu vou puxar a franja de algodãozinho aqui, ó, o vício de um, a paixãozinha de outro, e no final, Deus, está todo mundo na minha igreja e você se ferrou. Só que ele não contava com algo. Porque se o mal habita em nós, e o mal habita em nós, se o mal habita em nós, o bem também habita. O bem também habita em nós. O bem e o mal, eles estão num duelo permanente dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, dentro de mim e de vocês. A questão é, você quer se esforçar para qual dos lados vencer? Eles estão duelando, eles estão em disputa. Mas você quer que o mal vença, o mal que está no seu peito vença o bem que também está no seu peito? Só que o diabo, disseminando seu ouro de tolo, a carpe diem, a ideia de que se pode viver apenas e tão somente de prazeres e que assim você será feliz, como se a vida fosse apenas isso, incentivando a gula, incentivando a ira, incentivando a inveja, a preguiça. O diabo não percebe que o mal habitava, mas o bem também. E sendo o homem contraditório por natureza, o fraudulento pararia de fraudar. O guloso faria jejum.
E o pecador se confessaria ao cônego. Ele não contava com a própria essência do homem. Uma essência em que há mal, mas há bem. Em que há sombras, mas há luz. E sem entender nada do que havia, por que as pessoas estavam desrespeitando as normas de sua igreja? Por que as pessoas estavam desrespeitando os seus dogmas? Ele volta ao céu. E Deus diz, ora, meu caro diabo, o que é que você esperava? As capas de algodão que você fez têm agora franjas de seda, como as de veludo tinham franjas de algodão. As virtudes permitem franjas de algodão, que são os vícios, os pecados, os defeitos, os equívocos. Mas se você quiser instituir tudo isso como lei, como regra, lamento lhe informar, meu pobre diabo, as pessoas perceberão que também há o outro lado. É a eterna contradição humana, meu caro diabo. São as sombras e as luzes, o bem e o mal, que vivem nesse duelo dentro de cada um de nós. Assim, para terminar a nossa live de hoje, para terminar a aula de hoje, eu trago uma frase de Santo Agostinho, que escreveu: como a sabedoria parece loucura para os contestadores de Deus, como a sabedoria parece loucura para os contestadores de Deus, o que chamamos de loucura é a sabedoria. O que chamamos de loucura é a sabedoria para os vencedores dos demônios. Pessoal, vou então voltar com os comentários. Os comentários estão reativados. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que eu tenha contribuído com alguma nova visão, com alguma nova perspectiva, com algum novo elemento e que eu tenha conseguido trazer reflexões que lhes possam auxiliar nas suas leituras machadianas e também nas reflexões acerca de suas próprias vidas. Então, pessoal, mais uma vez faremos um sorteio aqui na Semana Machadiana. Hoje, o sorteio será do livro, na verdade, não do livro, mas de um box, outra caixa de livros, com todos os romances de Machado de Assis. O sorteio desta live é a caixa com todos os romances de Machado de Assis. E como você faz para participar corretamente? Não é para comentar nos stories, não é para me mandar direct. Você vai ao feed. Feed é aquilo que está logo abaixo do meu nome, da bolinha com a minha cara, aquele local do Instagram em que tem as fotos das pessoas. Você vai olhar o post que fiz hoje de manhã. O post com a figurinha, com o desenho, com a ilustração da Igreja do Diabo. Aquele post que tem uma igrejinha meio sombria. Você vai naquele post de hoje de manhã e você vai comentar um aprendizado. Aquilo que mais lhe chamou a atenção, o que você extraiu, retirou de mais importante da aula de hoje. Então você escreva o seu aprendizado, escreva a sua reflexão, escreva da forma como você quiser, como você sentir à vontade, com o tamanho que você quiser. E aí amanhã, por volta do meio-dia, assim como fiz hoje, farei o sorteio. O sorteio eu ponho nos stories. Então acompanhem os stories para que vocês vejam o sorteio. E feito o sorteio, eu entro em contato com o sorteado, com a sorteada. Bom, pessoal, acho que esse é um conto
extraordinário. Na verdade, eu achei até interessante. Muitas pessoas me escreveram: professor, esse é o meu conto preferido, esse foi o conto, é um dos contos que eu mais gosto, não só do Machado de Assis, mas de modo geral. Muita gente tem esse conto de hoje como aí um conto de sua predileção. Eu achei isso muito bom, porque de fato é um conto em que Machado machadeou, né? Machado estava realmente voando, estava no auge. Pessoal, então, muito obrigado. Muito obrigado. Então, tenham uma ótima noite. Muito obrigado pela participação, pela presença. Fiquem com Deus. Alguém colocou ali que não concorda com, 50%. Vejam, isso não é tão importante, não é? Como eu disse na primeira live, meu papel aqui não é dar uma interpretação última, final e acabada, de modo que vocês não poderiam divergir, discordar, de modo algum. É apenas apresentar a minha própria interpretação, de modo que a minha interpretação, as minhas palavras, a minha condução, as minhas reflexões fomentem, enriqueçam a de vocês. Então vejam, acho na verdade até bom, salutar, enriquecedor, que vocês tenham interpretações ou totalmente divergentes ou pontualmente divergentes. Isso não é, de modo algum, um problema no meu perfil, não é um problema algum aqui no nosso ambiente de sala de aula virtual. Então, não tenham nenhum tipo de, digamos assim, de problema, de questão. Será que eu posso falar que discordo do professor? Será que vai ser bem-vindo se eu falar isso? Vai ser bem-vindo. Estamos aqui num ambiente em que nós aceitamos, evidentemente, interpretações discordantes. E nós temos de nos lembrar, encerrando a live, aquilo que se diz ainda sobre a escrita do Machado ser uma escrita de um capoeirista. Ou seja, uma escrita que dissimula, uma escrita oblíqua, uma escrita com muitas camadas, com muitas entradas, que nos permite justamente que vejamos o conto de ângulos, de perspectivas bastante distintas, sem que tenhamos que vaticinar esta é a interpretação certa e aquela outra é errada e ponto final. Não, meus caras. Machado de Assis não nos permite interpretações fechadas, absolutistas e autoritárias em algum grau. Pessoal, tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã, na nossa terceira live da semana Machado de Assis. Amanhã veremos o conto Noite de Almirante. Um forte abraço e até lá!